Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Let it go! What's up? Caramba! Couple of bastards. Ciao ragazzo. Come stai? Já está de volta, Como stiamo? já começa imprecando, praguejando, já está de volta. Tudo bem? Como é que vão? Saudade desse momento que parecia não se materializar mais. Nossa, eu tava até ansioso. Tava assim, com palpitação no coração real para começar essa gravação aqui. Embora, pelo que eu soube aqui, você já deu alguns bons spoilers pro Larry B na sexta-feira, né? Cara, não tinha como. Eu precisava. Ele arrancou a verdade de você. Ele arrancou a verdade através do meu terceiro chakra. Ele, na verdade, ele não precisou fazer nada. Eu fui lá e derramei tudo, porque agora é o que eu faço. Ele tem um olhar pouco contido, focado no umbigo ali, que arranca tudo. É uma coisa horrorosa. Mas também... Você viu que ele está hoje com uma blusinha Joe Dispenza, né? Você viu? Eu não sabia. Não, eu diria diferente. O Joe Dispenza usa a blusinha do Larry B. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá ótimo. Depois de me dispensarem por semanas, cá estão vocês de volta, maravilhosos. Eu sou obrigado a dizer que esse cara manda bem. E eu acho que vocês estão de parabéns, né, pelo jeito. Vocês acham que vocês estão muito diferentes, assim, do que vocês eram antes? Vocês acham que vocês se transformaram ou vocês só tiveram experiências muito marcantes? Eu acho que tem uma transformação que não tem como fugir, que é aquela de quem chegou no final de uma ultramaratona. E durante o que consegue olhar para trás e lembrar quais foram os momentos mais críticos, onde você pensou em desistir. E toda vez que você chega no final, é como se atravessar um rio e chegar do outro lado da margem. Então, essa satisfação, essa transformação vinda desse lugar, indubitavelmente fica. E acho que ficam muitas memórias de emoção aí, que propositadamente foram criadas, né, pelo condutor do processo, para que a gente pudesse revisitar e lembrar-se não do que estava acontecendo, mas do que a gente sentiu enquanto estava lá. Agora, pelo que eu entendo do que você já me adiantou, comparado com isso, a experiência do Covid assim foi uma nota de rodapé. Não acho não. Não? Não acho não. Eu acho que a experiência do Covid foi, para mim, não, obviamente, o aspecto físico, né? Mas estava até pensando hoje por que foi tão significativo, né? Mas aí, até imaginando que esse tema pudesse surgir aqui hoje, eu fiquei tentando entender. E eu acho que tem uma questão aí do processo do confinamento solitário, seguido de uma grande interrogação, né, de quando é que isso de verdade termina em você, porque você tem duas formas de interpretar. Uma é, deu o seu tempo, pelo que define a Organização Mundial de Saúde, você está sem sintomas, você sai de casa, ou você pode fazer a besteira que eu fiz de tentar fazer exames até que eles dessem negativos. Então, como os exames hoje eles não distinguem com muita perfeição o que é o vírus vivo do vírus morto, né? Você corre o risco de, como aconteceu comigo, de demorar muito tempo para negativar um PCR e ficar imaginando ir para lugares estranhos, né? Que você começa a imaginar que você tem alguém que tomou conta do seu corpo e está te usando de hospedeiro e talvez não te devolva mais. Que maluco essa história, né? Mas eu acho que, em termos de desconstrução, foi um dos maiores, acho que foi uma das coisas mais eficientes que já me aconteceu. E talvez tenha me preparado muito bem para eu chegar na etapa seguinte, que foi o curso, com um fiapinho de ego, só que foi o que me
permitiu fazer a viagem para chegar até lá. Uhum. Você sabe que você me traz um tema que eu acho que é sempre interessante a gente pensar. Para essa história do ego ficar menor ou mais flexível, tem uma coisa de exaustão mesmo, não tem? Tem, Sim, sem total. dúvida. Total. Você vê a hora que realmente ele não tem mais força para brigar. E foi muito interessante que nós já chegamos, os dois, chegamos lá de semanas complicadas. Eu lembro de encontrar o Larry Gold no aeroporto e os dois chegando como tivesse saído de um campo de refugiados. Campo de refugiados, os dois chegando assim. E é interessante essa experiência, porque eu acho que em poucos dias ali a gente já estava num outro lugar emocional, mas como essa ultramaratona lá também foi se fazendo em cima dessa nossa condição inicial e como isso também foi transformador. Vocês sabem que eu fico, quando eu ouço vocês, eu sempre vejo uma confirmação de uma coisa que eu penso cada vez mais. Eu me pergunto quanto que a gente muda na nossa essência e quanto que simplesmente a gente abraça um regime de vida, de exercícios, de atitudes. Sabe, quando você diz, agora vai ser diferente, agora eu vou mudar. Será que, no fundo, tudo que você está fazendo não é criar uma nova política para você mesmo e expressar as coisas de uma outra maneira, com mais foco? Eu fico me perguntando isso, porque tem sempre uma história que a gente não fala muito, mas precisa ser dita, né? Será que a gente também não é perfeito do jeito que a gente é? Olha que eu vivo da transformação, mas ao mesmo tempo, em algum nível, será que nós não somos perfeitos do jeito que nós somos? Essa é a pergunta. Bom, eu não sei te responder, talvez, sobre o prisma que você está perguntando. Eu posso te falar que eu nunca vi, acho que um grupo, nós estamos falando de 1.000 pessoas, né, tão determinado a se transformar e com tanta vontade de conhecer fundamentalmente a pergunta mais básica que a gente não visita, né, que a gente conversou até quando teve pessoalmente esses dias, e que você acha desde do budismo, passando pelo Michael Singer no Untethered Soul, né, e até no Atlas Shrugged, né? A primeira pergunta que acho que a gente nunca... que realmente é a primeira única opção, né? Você quer ou não ser feliz? Então, se dentro dessa questão que você coloca, você está falando com um cidadão que está muito feliz do jeito que ele é, eu acho que realmente é uma aceitação maravilhosa e não tem muito o que buscar. Mas se você percebe que talvez você nunca tenha tenha tomado essa decisão lá atrás, porque você nunca soube dela ser possível e talvez nunca tenha entendido que era um processo decisório mesmo, porque a partir do momento que você decidiu ser feliz, você fez um pacto que o externo tivesse um papel muito quase irrelevante na sua vida, né? Que você realmente tivesse tanta consciência do que é o seu interno, que você transitar no externo, por mais que pareça uma utopia hoje, né, fundamentalmente é o que determina como você vai ou não se você vai ou não ser feliz. E eu acho que, para mim, essa é uma pergunta que nunca me ocorreu como uma opção, né? Me veio muito mais uma bagagem de que não, essa opção não existe. Você tem, ao contrário, talvez o externo, sim, é o que vai te trazer alguma coisa. E claro que nunca me foi apresentado um método muito claro, né, de como é que você revisita isso. E não podemos subestimar que nós estamos falando de uma vida, de um padrão construído em cima de muros, né, para não sentir dor e buscar prazer e dor e viver entre esses dois negócios. E como é que você derruba esse muro hoje, sabendo que você vai ter que passar por uma dor para poder chegar do outro lado? Pois é. Posso tentar responder, porque eu acho que o meu tema da resposta acho que conversa muito com o que o Gol falou, e eu acho que é o tema que está ressoando na minha cabeça desde que a gente voltou, inclusive porque a gente voltou ouvindo o mesmo audiobook no avião, eu e o Larry Gold,
que é esse livro do A Alma Indomável, do Michael Singer, né? E eu acho que a gente pode ser perfeito, sim, Larry B, mas a minha pergunta, que é o tema das 2 últimas semanas para mim, é como é que a gente não fecha o nosso coração? Como é que a gente se mantém vivo e aprendendo com as quedas e sustos da vida, e como é que a gente não fecha o coração e como é que a gente aprende a abrir ele de novo? Eu acho que tudo que a gente passou ali naquele curso nada mais é, de alguma forma, do que um processo muito bem estruturado, com uma metodologia muito profunda de abertura do coração. Pensando aqui no Covid, onde a gente está, o que está todo mundo passando, as vidas das pessoas, como é que a gente mantém o nosso coração aberto? Mas o que eu quis dizer com isso, eu acho que o que vocês estão dizendo na experiência de vocês, para mim, na minha maneira de organizar as coisas, é a confirmação do meu ponto. Veja, o que eu quis dizer, basicamente, se a gente fica feliz ou mantém o coração aberto com uma prática e uma atitude, isso significa que não é que nós estamos mudando essencialmente, mas nós estamos aprendendo a nos expressar de outra maneira. É como se, eu tenho usado essa expressão, como se você fizesse uma curadoria de você mesmo. O que eu quero dizer é que as pessoas muitas vezes vêm conversar comigo e dá para perceber pelos comentários muito bem intencionados que elas fazem, que elas têm uma expectativa de que elas vão sofrer alguma mudança essencial na maneira delas sentirem tudo, e aí depois elas vão agir diferente. Quando toda a minha experiência é que é realmente o contrário, que é como vocês mesmos praticaram nesse tempo que vocês estavam lá no México. Essencialmente, a tua maneira de funcionar e o teu estilo tende a ser sempre o mesmo, mas você vai editando a sua expressão, você vai treinando, você vai aprendendo gradativamente a se manter na tua versão melhor. O que eu quero dizer? Eu tenho a impressão de que a nossa versão pior sempre vai ser mais ou menos a mesma. Mesmo depois de, sei lá, 20 anos, 30 anos de você se tornar muito avançado nas suas práticas, nas suas procuras, nos seus estudos, nos seus exercícios. O que eu acho que acontece é que quando você progride muito, essa versão pior de você, ela vem muito raramente à tona. E você mais e mais passa tempo na tua versão melhor, que é essa história do coração aberto. É isso que eu quis dizer. É menos você mudar na tua essência e mais você tomar a atitude de ser feliz e ser aberto e, portanto, não viver no medo. Eu acho que, predominantemente, eu concordo com a ideia de que você começa mudando a atitude e acaba incorrendo mudando o sentimento, a emoção, enfim. Não acho que é uma regra, até porque, até comentando muito com o Snow quando a gente estava lá, você se dá conta que quando você vê um grupo dessa magnitude, e vamos deixar claro que esse era o grupo avançado dele, e nós certamente não tínhamos nos preparado devidamente para estar lá. Nós pulamos algumas etapas, claramente, a gente fez o curso online e tal, antes, para se preparar, mas ficou claro lá que faltou um treininho antes. Mas quando você vê gente que realmente já estava fazendo isso há um tempo e está procurando... É basicamente o X-Men, né? É o Xavier Academy. E você vê ali experiências que algumas, sim, são de uma energia trabalhada, de uma dedicação e tem uma correspondência na mudança de atitude e tudo mais. E tem outras que realmente têm ali experiências muito relevantes, que dão a elas uma condição de acessar uma emoção que elas talvez estivessem presas, uma energia em alguns dos chakras, predominantemente cardíaco, mas poderia ser até num chakra mais alto, a chance de você acessar uma pineal, como a gente conversou tanto lá. E essa experiência, assim, ser marcante é um ponto que é até uma frase que ele usa ali, no momento que você sabe aquilo, dificilmente você consegue voltar a ser quem você é. Que eu acho que é muito o que tentava se fazer ali, o
Timothy Leary e seus colegas com LSD e tudo mais, a turma com ayahuasca, quer dizer, eu quero acessar um outro lugar de consciência onde, a partir do momento que eu tomo conhecimento daquilo, dificilmente eu vou conseguir voltar para os mesmos padrões que eu tinha antes. Não sei se você concorda, Snow, mas isso acho que a gente viu muito das duas coisas. Acho que a gente talvez se encaixe mais ao grupo que o Pi está descrevendo. Mas você sabe, Igor, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente está falando a mesma coisa, só que de lugares diferentes, porque para mim o fato de você ter essas experiências que são muito transformadoras e que você nunca teve na vida, e elas acontecem, e aí para mim, pelo menos, não importa tanto se isso vem de um exercício, e um belo dia você está fazendo a sua meditação e aí a coisa acontece, ou se acontece quando você está num workshop, ou quando você toma, sei lá, psilocibina ou qualquer coisa assim. Meu ponto todo é que você vai ter uma experiência nova que vai te trazer um repertório novo. Mas para mim é quase como se fosse o seguinte, imagina você como um violino e você aprendeu a tocar uma melodia que para você não era possível, você nunca tinha escutado e nunca tinha imaginado. Você nunca imaginou que você podia ressoar desse jeito. E nesse sentido, claro, você pode se expressar de uma maneira que antes seria impossível. Só que o meu feeling é que é o mesmo violino. Então é como se fosse assim, é como se nós tivéssemos um Stradivarius de 1700 cheio de pó em cima. Exato. Veja, é como se tudo que eu estou tentando colocar é o quanto que a gente é parte da criação e da natureza. Então, por exemplo, quando você olha para uma formiga, não dá para olhar para uma formiga e dizer tem algo errado com a formiga. Quando você olha para um pássaro, não pode ter nada errado com o pássaro. Eu acho que é com o ser humano também não. Mas a questão com o ser humano, em especial dos elementos da criação mais visíveis, é que o ser humano precisa descobrir o que ele é capaz de fazer. E aí um violino é um bom exemplo disso, porque eu consigo imaginar um cenário no futuro em que, de repente, pós-distópico, tem um violino que fica num soterrado e uma pessoa do futuro encontra um violino e não sabe o que um violino é, porque não existem mais violinos. Aí ela mexe no violino e ela faz um som estranho. E provavelmente ela vai nem imaginar o que um violino é capaz de fazer. Ela não vai imaginar que dá para tocar o concerto em Ré de Beethoven com aquilo. Mas, de repente, chega um violinista, não, isso aqui é um violino, como assim? Aí pega o arco e começa e toca, e a pessoa vai descobrir para que aquilo serve. Eu tenho a impressão que nós somos todos assim. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Eu achei linda a sua analogia, e ela me lembrou de que muitas vezes, obviamente, você estava presente lá conosco. É que, inclusive, num episódio nosso aqui, você citou uma frase do filme, acho que do Rei Arthur, que fala a maldição do homem. A maldição do homem é que ele esquece. Uhum. E eu acho que o processo lá que a gente vive, acho que são duas coisas. É um processo de memória de quem a gente é, dessa reconexão do que a gente pode ser, de reencontrar esse violino e de poder ver o quanto ele toca bonito, com um processo de faxina pesada. Sim, a gente pode fazer essa curadoria para estar nesse lugar, mas eu acho que muitas pessoas chegam neste lugar já combalidas, né, com muita sujeira em cima do coração, no sentido de que não é um detox fofo que você faz, não, é uma faxina pesada, com metodologia, com... hoje a gente vai tirar aqui a gordura, amanhã a gente vai tirar a graxa, depois a gente vai passar a gasolina, depois... Tem uma metodologia muito forte de impacto para que essa memória seja possível, sabe? E eu acho que isso no dia a dia... e eu acho que, claro, essa é a origem da maioria dos retiros, né? Dessa pausa, de você se rever e tal. O que a gente viveu ali é uma metodologia muito bem feita, de limpeza, que funciona, que vem sendo treinada e vem sendo cientificamente comprovada, com usos da retórica americana, com neurolinguística, com um conteúdo muito bom, com uma desconstrução de todas as técnicas milenares de meditação e de conhecimentos vedantas e budistas e tudo mais.
muito bem colocada ali. É uma ultramaratona, nós chegamos totalmente despreparados para o que a gente encontrou ali, o que eu acho que também foi interessante, mas a partir do momento que se coloca ali, a metodologia faz muito sentido. Olha, você sabe... eu queria até lembrar que, bom, nós tivemos caminhos diferentes todos, e acho que o meu ponto mais escuro foi no meio da semana, e eu acho que eu cheguei num lugar de quase desespero, para não falar outra coisa, porque é um outro lado do conhecimento, porque tem um momento quando você entende que você é primordialmente o único responsável por estar se fazendo mal, e você ainda não enxerga as ferramentas para sair daquele lugar, aquilo fica duplamente mais doído. E eu acho que teve um pouco disso, até porque eu tinha chegado lá fisicamente já muito caído, e estava com a impressão de que depois de assistir tanta coisa ali, não tinha, e você entender até como é que funcionam todas essas coisas no ambiente do corpo, no cérebro, como é que os hormônios, enzimas, como aquilo tudo tá o cérebro que adoece e o cérebro que cura, né? Ou a mente que adoece e a mente que cura, não o cérebro. E você se dá conta de que do mesmo jeito que tem pessoas que estão se curando e você está assistindo, você entende claramente que você está na ponta contrária. E como é que sai disso, né? E foi interessante observar como é que eu vivi isso, como eu passei e como é que acabei saindo desse lugar no meio do caminho. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, não só de olhar para mim, mas olhar para tudo que eu vi ali. Eu falo sem nenhum medo de errar que todos nós temos superpoderes. Sim, temos superpoderes. Eu insisto muito nisso. Todos nós temos superpoderes. E eu acho que aí... Não, desculpe, eu te interrompi. Termina. Eu acho que é aí que é a história do violino, né? Uhum. Todo mundo tem aquilo, e eu não tenho dúvida que todo mundo tem. E eu acho que a esperança vem de você conseguir, muitas vezes, enxergar que para que serve, talvez aquele negócio que você sabia que se falava muito dele, e conseguir, talvez, ver a pontinha dele. Ele já ser suficiente para saber que você vai um dia conseguir tocar. É muito bom. Sabe qual é a minha pergunta, minha curiosidade? Vocês ficaram 6 dias, foi isso? O workshop, 5 ou 6 dias? Não sei. De segunda a domingo. 6 dias. Minha pergunta é, o que vocês sentem que teria acontecido se em vez de 6 dias fossem, sei lá, 24 dias, 25 dias ininterruptos? O que ia acontecer? Eu acho que... eu não sei, o que você acha, Snu? De duas, uma. Ou a gente voltaria sem a necessidade de um avião para o Brasil voando, ou a gente gostaria de matar o Joe Dispenza. Porque esse processo que ele faz é um processo muito longo. A gente, de alguma forma, chegou ali despreparado. Até, eu posso falar por mim, de um preconceito meu de que seria algo mais light, um pouco mais showman. Foi uma coisa muito... veemente, contundente, com muita intencionalidade da parte dele. Uhum. Inclusive, eu estava ouvindo uma entrevista, inclusive, que eu mandei para vocês o link dele contando por que ele faz as coisas, e ele conta que ele faz essas meditações de 4h30, exatamente para testar o ego das pessoas que estão ali, que é uma batalha. Ele conta com detalhes o quanto ele sabe que isso é uma batalha para as pessoas e por que ele faz isso. E eu e o Larry Gold, nós passamos por isso juntos. A nossa definição, depois da primeira de 4h30, é que a gente tinha acabado de sair de uma luta de boxe com o Mike Tyson e que a gente, pelo menos, estava saindo de pé. Uhum. Mas ele constrói tudo isso. E acho que 20 dias... Acho que não tem como manter essa intensidade, né? Não tem como manter essa intensidade. E ele tem uma intensidade muito forte. E uma vez que você se perde dele, e ele brinca muito com isso ao longo da conversa, você quer matá-lo. Você fica com raiva dele. E daí toda a técnica de neurolinguístico, quando ele fala, o tom da voz, que às vezes é mais agudo, com força, 3 tons acima, quando você está perdido e você está na sua guerra interna, você quer matar ele. É uma briga de você com o seu ego e com ele. Então, imagino que ao longo desses 20 dias, se você não fizer pelo menos uma semana de silêncio, para inclusive conseguir colocar... as coisas de volta em seus devidos lugares, acho que pode ser um processo um pouco, talvez, exaustivo demais.
Eu acho que até uma coisa que o Bi disse aí tem que ser eu acho que esses 6 dias ele consegue dimensionar bem o que ele está usando no processo de cansar o ego, né? E uma das coisas, eu me lembro num dos dias mais relevantes, lá que foi esse primeiro de longa meditação, que na última hora eu coloquei o meu AirPod para não ouvir mais a voz dele. Porque eu urrava, cala a boca, Joe, puta que pariu, cala a boca. Não aguento mais ouvir você falar, porra, deixa eu editar. E no fim aquele negócio é feito para que você... Ele simboliza aquela guerra toda ali. E ao mesmo tempo, se você entrar em acordo e você, depois no dia seguinte a gente fez, vamos tentar... Da tarde. À tarde, que tal, né, seguir aquilo, né? Seguir aquela instrução, entender o que é, e não lutar até com a instrução. Agora, isso não é parecido com uma lavagem cerebral ainda aqui do bem? Eu acho que a lavagem Uma lavagem. Uma lavagem. Não, então, eu estou dizendo isso porque tudo que vocês falam corrobora uma observação que eu faço há muito tempo, tá? Os seres humanos, eles produziram 3 coisas de muito valor na história. Eles produziram a arte, eles produziram a ciência e eles produziram a religião. São as 3 coisas que o ser humano fez que têm valor. E o que me chama a atenção é que... E o tiramisu? Tá bom. E aí o negresco? Eu a favor de negresco, tá bom. Os seres humanos fizeram umas 15 coisas, vai. I stand corrected, mas assim, não tem outras coisas. Mas eu digo em termos de grandes produções culturais, em sentidos genéricos, eu acho que a gente poderia pegar o tiramisu e colocar como uma experiência no mínimo artística, no mínimo científica e quiçá religiosa, dependendo da situação, tá? Mas o meu ponto todo é que a transformação, que é o que todos buscamos, eu sempre percebo que ela é algo que pode acontecer através das 3 pontas, mas ela é máxima quando você une essas 3 dimensões. Quando você une a dimensão da arte com a dimensão da ciência ou técnica, e você acrescenta esse componente do que eu chamo de religião. O que eu chamo do componente da religião? Da igreja. E eu não tenho nenhum medo de usar essa palavra. É um fator que eu tenho absoluta convicção que impactou muito no processo de vocês, que foram aquelas 1000 pessoas, todas juntas vivendo a mesma coisa. Concordo. E de forma anônima, com as suas próprias catarses. Sim. Porém, você ali ajudando e sendo reforçado pela experiência do outro, todo mundo ali, essa sensação de comunitas faz com que você possa se imaginar numa nova manifestação de você, porque inclusive está todo mundo nessa nova manifestação de você. Então esse é um cenário onde os milagres acontecem com muito mais facilidade. E ora, eu digo religião porque todas as religiões se apoiam nisso. Uma religião de um homem só não é uma religião, é um delírio. Agora, quando você tem milhares e milhões de pessoas tendo o mesmo delírio juntos, é uma religião, e isso tem um componente que pode ser muito construtivo e transformador. Eu queria fazer uma observação. Essa meditação que o Larry Gold falou que ele gritava para fora, eu gritava para dentro, e a minha discussão é quem ia calar a boca, se era o Joe ou se era eu mesmo, né? Eu percebi que essa guerra eu nunca ia ganhar. E daí eu acho que tem uma coisa, eu acho que sim, é uma lavagem de algum tipo. Do bem, né? Do bem, enfim. Do bem total. Mas acho que tem um componente ali. Essa meditação começou às 4 da manhã. E ninguém toca no assunto de que horas ela vai terminar. E de repente, alguma hora ela termina e olha-se no relógio e é 8:30 da manhã. Você falou do processo da exaustão. Eu acho que ali o que acontece também tira muito essa ideia de que a meditação é um negócio zen, tranquilo, no alto da montanha. Sem intenção, né? Sem intenção, exatamente. Que você vai e os pensamentos chegam até você e a iluminação chega como um ventinho da primavera. A forma ali,
que ele propõe, e eu acho que muitas outras técnicas propõem, é uma intencionalidade muito forte, com contenção, que é algo muito diferente. Eu posso dizer que tive um processo menos montanha-russa que o do Gol, mas ao longo do processo, essa lavagem, essa faxina do meu coração, ela foi se dando, eu fui me entregando para o processo. E nesses duelos finais aí, que a gente pode dizer, eu comecei a me sentir muito transformado. E é engraçado, porque essa meditação da manhã, que foi a mais dura, quando aconteceu a meditação à tarde, foi muito interessante, porque todas as pessoas que sofreram pela manhã, à tarde, chegaram num lugar de transcendência muito maior. Como se elas não esperassem mais nada, elas já tivessem... Foi o meu caso, foi o do Gol, foi o caso de uma outra amiga que estava lá e de outras pessoas. E nessa meditação da tarde, foi a meditação que eu senti que, de fato, o meu coração estava reabrindo de novo. Mas esse processo de cura, de libertação ou de iluminação, em última instância, é o mesmo processo, não? É isso que você está descrevendo. Então, sabe, quando você para pensar o que os processos mais primordiais fazem, e aí eu adorei o que vocês falaram a respeito de como a meditação, na verdade, não é alguma coisa plácida. Pelo contrário, se você está muito plácido, provavelmente não está acontecendo nada. Tá? Isso. Tá? Isso. É duro dizer isso, lamento, mas é isso. Assim, se você só quer ficar calminho, é melhor tomar um frontal. Sem dúvida. Tá? Vamos falar a verdade aqui, eu não tenho nenhuma ação de laboratório farmacêutico no meu portfólio, nem tenho um portfólio, mas o fato é que meditação é hardcore business, é alguma coisa que você faz, na verdade, para se virar do avesso, senão tem outras coisas que te viram do avesso também, faça essas outras coisas. E aí, essencialmente, o que está acontecendo ali? Você está usando o foco da tua intenção e da tua consciência na direção de tirar todos os bloqueios de você. Tudo aquilo que impede você de participar plenamente no fluxo infinito de expressão da energia cósmica. E você é parte dessa energia, mas você, ao invés de simplesmente ser esse fluxo, você faz... E você descobre que na boca do teu estômago, onde tudo é fluxo, você tem uma pedra. E aí você vê que a vida é como se fosse uma corredeira, só que você é a pedra no meio do rio. E você tem que voltar a ser o rio. E meditação nada mais é do que você jogar a tua intenção e a tua atenção em cima dessa pedra até que ela vire água outra vez. E aí ela se dissolve. E se você não faz isso com intenção, isso pode acontecer, mas é no processo de erosão da água numa pedra. E quando você usa a tua atenção e a tua consciência, você descobre que você plasmou essa pedra, ela não existe. Né? E aí você dissolve ela, que é simplesmente a ferida e a cicatriz do teu medo. Então, quando você dissolve a cicatriz do teu medo, tudo flui e aí isso dissolve. Claro, nesse sentido, claro que as pessoas mudam. Veja bem, eu não quis de forma alguma negar a cura, mas é que isso não é a pessoa, porque a pessoa é o rio, não a pedra. Pelo menos na minha visão. Então, quando a gente se cura, a gente está se libertando disso. Uhum. Eu acho que se você concluir, como eu acho que a gente concluiu no final dessa história, e talvez possa ser até a resultante dessa lavagem cerebral, não sei, mas que não existe absolutamente nada mais importante para você fazer na vida do que essa libertação dessa ideia que você construiu aí desde pequeno, seja lá qual seja a intensidade dela. A partir desse momento, eu acho que você entende que a intenção da meditação e a repetição para você quebrar um padrão são as duas coisas que, aliadas, geram resultado. O que ele frequentemente fala ali e a gente percebeu, e acho que depois que você sai de lá, mais ainda, quase como uma necessidade como água e comida, que é você experimentar um pouco de libertação e saber que aquele caminho é só o começo e que você vai precisar ter um método para sair dali.
E ele fica muito em cima do método, te preparando para tudo que você vai enfrentar quando você sair. Quer dizer, vão ser as resistências, quais são tudo que você vai se contar, as histórias que você pode pegar. A gente até conversou, o Snow que estava louco para fazer uma tatuagem. Sério, Snow? Louco para fazer Você uma tatuagem. conseguiu A segurá-lo? gente conseguiu segurar ele um pouco. Lá em Tulum. E a gente estava falando... O que é que ele ia tatuar? Uma espécie de Carmen Miranda verde? A tatu que a gente estava recomendando para ele era um anzol. Porque, no final das contas, toda a história qual é a história que você vai morder a isca para continuar se convencendo de que você tem legitimidade para sofrer. E você lembrar que quando o anzol vem, você conseguir dar aquele pequeno passinho do moonwalk para trás e deixar ele passar. Então, mas para poder dar esse passinho, você tem que treinar o passinho todo dia, né? Porque se você não tiver treinado para dar o passinho, vai entrar um soco no seu queixo e o anzol vai te pegar na bochecha, não tem jeito. E se também te pegar na bochecha, é você entender que existe um propósito de você chegar no final do dia, conversar com os seus manuscritos, entender, do seu ponto de vista do jogo, o que você poderia ter feito melhor quando aquele anzol passou. E como é que você vai se preparar para o próximo anzol que vier. Porque tem um processo aí de desconstrução e tem um processo de preparação. Eu pretendo fazer esse anzol, tá? Minha testa. Você só me atrasou, você não me impediu. Tudo bem que aquele lugar de tatuação que a gente viu... Mas então, se você vai fazer, faça num lugar que você possa ver com facilidade. Porque o objetivo é que seja smriti, quer dizer, seja aquilo que a gente traduziu como mindfulness, totalmente errado, que simplesmente se lembra aí. É isso aí. O ideal para o Snow seria que as pessoas tivessem tatuadas nas suas testas, né, Snow? Para que você não precisasse lembrar sem olhar para lugar nenhum. Mas talvez... Mas eu acho que a gente não tem jeito, cara. É um padrão e eu acho que o método que vem da intenção e a repetição é o que te ajuda a desconstruir alguma coisa. Agora, se você realmente achar que tem alguma coisa mais importante para fazer, isso não for prioridade absoluta da sua vida, dificilmente você vai conseguir algum tipo de transformação que te dê alguma satisfação. Agora eu vou acrescentar uma coisa, pelo menos na minha experiência, isso para acontecer, a grande ênfase é na relação com o outro. Então, uma coisa que as pessoas tendem a se enganar é que isso é um trabalho simplesmente delas com elas mesmas, mas não é verdade. É totalmente relacional. É completamente a relação com o outro. Totalmente. E é por isso que eu imaginava... Vocês sabem aquele quadro do Magritte, que tem um cachimbo, e ele escreveu embaixo em francês, Ceci n'est pas une pipe, quer dizer, isso não é um cachimbo. Então, ele pinta um cachimbo e diz, isso não é um cachimbo. Então, tinha que ter uma coisa assim, uma camiseta, talvez na minha série de camisetas tinha isso, assim, isto não é uma pessoa. Isso ajuda bastante. Se todo mundo... Isso é só um... Agora, eu acho, Bi, que primordialmente, uma coisa que a gente não falou aqui, eu acho que é fundamental, é que não tem como você... Eu acho que o que ele conseguiu aliar muito bem lá, até quando explica uma meditação, explicar a meditação que você vai fazer, é explicar sobre o ponto de vista da ciência o que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo no campo, sob o ponto de vista de física quântica, de matéria, de partícula, de átomo, de elétron, campo eletromagnético. Então, é uma conotação que desconstrói não, na verdade, não fala do lado místico, mas explica muito do místico que a gente já vem ouvindo há muito tempo. E quando você vai para uma meditação com uma intenção, onde você visualiza aquele processo acontecendo no teu corpo, eu acho que tem um papel coadjuvante muito relevante aí. E não só isso, mas quando você realmente consegue entender
que as mudanças que você tenta executar na matéria, né? Ou seja, as mudanças na atuação, que é uma coisa que a gente conversou alguns episódios atrás, que é aquela história, existe um plano divino que só pode acontecer depois que você tira o seu plano da frente, mas é um pouco disso. Quando é que é o momento que você percebe que não tem outra opção a não ser você entregar, porque o nível de consciência onde você está tentando resolver aquele problema, dali você não tem elementos para resolver. E foi feito para ser desse jeito. Para você ou transcender ou você continuar na areia movediça, até que você entenda que não é daquele ponto de consciência que você vai resolver nada. E isso explicado com a ciência respaldando é um processo bastante diferente. Não sei o que você diz, não? Acho que sim. Cada vez mais ali você vê que ele está buscando. Ele é um cara que tomou muita porrada do mundo científico no começo da carreira dele, então ele cada vez mais busca trazer esses dados e confirmações. E uma hora ele põe um cientista lá num Zoom falando para as pessoas do que eles já descobriram das coisas, enfim, do quanto já está avançado tudo isso. Eu acho que esse conhecimento, da forma como ele traz, ele usa muito a frase a ciência é o novo misticismo e ele claramente existe uma escolha nas palavras que ele usa que faz com que tudo isso seja muito inclusivo. Ele diz que se você falar qualquer palavra de religião ou esotérica ou qualquer coisa nesse sentido, você divide a audiência. E é impressionante que isso faz com que realmente, né, a partir do momento que você entende, você percebe que para onde está indo as suas ondas cerebrais, de que origem elas são, em que estado você está, isso neurolinguisticamente facilita muito, muito o processo. Realmente impressionante. E eu queria trazer um ponto que eu gostaria que a gente falasse aqui, o Gol, inclusive para trazer para o Bi, para pegar um pouco da opinião dele, é que da ideia de que existe essa lavagem, seja ela de coração, seja cerebral, uma das coisas que ele traz é a ativação da glândula pineal. E ele explica muito da pineal, ele traz aquele olho egípcio, ele mostra que esse olho é igual à pineal e explica toda a função, ele mostra artigos científicos explicando a função da pineal. E o que eu entendo é que essa pineal tem a força de dar um choque no nosso sistema, nos nossos neurônios, de dar quase um reboot no nosso sistema da criação de neurônios. E eu vejo que nós sabemos que muitas técnicas orientais trazem essa ativação da pineal, a Kundalini, a subida da Kundalini, outras técnicas, ou através de psicodélicos também, e ele explica tudo isso ali de um lugar, claro, eu acho que é uma das grandes coisas que ele faz ali, essa ativação da pineal, mas ele trata de um jeito muito inclusivo e simples, e de que cada um pode fazer, e ao você fazer isso, você começa a atingir um novo estado de realidade para você, que a partir do momento que aquilo vira tão real, você vive outras coisas, pode ser mais real do que a realidade que a gente vive. Bom, deixa eu fazer uns comentários, você falou bastante coisa. Eu queria começar dizendo o seguinte. Primeiro, eu me alinho com tudo que ele está fazendo e o que ele faz com a energia das pessoas, e o processo, para mim, é por aí mesmo. Não importa muito o contexto, está tudo certo. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que, assim, bom, eu não estudei profundamente tudo que ele faz e não passei pela experiência que vocês passaram. Então, eu não sei todos os detalhes do que ele apresenta. Mas eu preciso também dizer para vocês uma impressão que eu tenho das coisas assim que eu vi, e eu já estudei um monte dessas coisas, tá? Quando ele fala do componente científico, é meio controverso, tá? Então, não é uma estratégia muito legítima para você sair de qualquer armadilha religiosa, e eu acho que, sem dúvida, o futuro da humanidade é, mais e mais, fazer com que haja conhecimento científico sobre todos esses processos. Mas, só para dar um exemplo simples do que eu estou querendo dizer, para mim é muito nítido que nós estamos falando do terceiro olho e o que significa o terceiro olho. E eu preciso dizer que não há de forma nenhuma um consenso de que todas as experiências do terceiro olho, até onde eu sei, até 2 semanas atrás, estejam diretamente ligadas com a pineal. Isso daí é uma velha história, as pessoas ficam
usando a pineal como uma grande hipótese do que está por trás ali. Agora, francamente, se isso daí é uma subida, uma ativação da energia da Kundalini até ativar o terceiro olho, vai dar exatamente essa fenomenologia. Se isso tem a ver ou não com a pineal, é bem controverso. De forma nenhuma, a ciência oficial, não quer dizer que ela esteja certa, tá? Só o que eu quero dizer é que tem uma coisa que aí é fringe science, ou seja, tem um grupo de pessoas que acham que o negócio é pineal, assim como um grupo de pessoas que acham que dá para falar em termos quânticos dessa história, mas para mim o importante é que é só uma linguagem. Sem dúvida. Para algumas pessoas é uma linguagem que facilita muito mais do que para um indiano ficar falando em, sei lá, chegou Shiva e pôs a mão no meu Ajna Chakra, entendeu? Ou qualquer coisa assim. E, de fato, para nós ocidentais, é um conforto não precisar saber sânscrito e não precisar mergulhar num contexto cultural que nos é estranho, na essência. Mas a verdade é que, será que é pineal mesmo? Tem gente aqui que estuda pineal e se perguntando se tem a ver com a quantidade de cristais que tem na glândula pineal. Para umas pessoas tem mais, outras têm menos. E aí tem outras histórias de que o flúor na água atrapalha a pineal, e aí a gente calcifica os cristais. Calcifica os cristais, então nós temos que desintoxicar e fazer, sei lá, que detox para limpar a pineal. Não lo sou. O que eu sei é que em todas as tradições antigas existe essa história do terceiro olho. Até no cristianismo tem um momento qualquer ali que o JC fala alguma coisa de quando os dois olhos se tornarem um só. E ele está falando disso. Aí você vai para o Yogananda, você vai para em qualquer lugar, mesmo no esoterismo europeu, tem uma história mesmo de ativar esse centro. E o que acontece aí? É isso que eu queria poder falar e compartilhar só. Esse centro ativado, ele é duas coisas ao mesmo tempo. Ele é a abertura para fora de uma realidade fechada em você mesmo, tá? Por que isso é importante? Porque a gente está falando muito do coração, tá? O coração é o centro da cura. Quando você está com o coração mais aberto e ele realmente ressoa, você vive a cura. Mas o coração é a cura a partir de um lugar em que você está aí e você vai entrando em contato e identidade com tudo, tá? Agora, quando você acessa e ativa o terceiro olho, o que acontece é diferente. Não dá mais para você falar de um você e de um não você. Não tem mais nada que você diga separado de você e o não você. Não faz nem sentido isso. Então é uma libertação num outro nível. E é também o centro que serve para você não esquecer. E essa que é a história. Então é o seguinte, quando você começa a ativar esse centro, quando você não está focando ele, quando você não está treinando a tua consciência, você começa a delirar. Então, o que acontece? Quando você ativa o terceiro olho de verdade, você escangalha o piloto automático. Então, você tem que pilotar o avião, senão ele cai. Eu acho que é essa uma expressão interessante. Então, é meio que um easter egg, que quando você começa a ativar a pineal. Pelo menos é isso que eu entendo. O que você acha, Gô? Faz algum sentido o que eu falei? Ou... Eu entendi, pelo que eu... Assim, predominantemente, o que a gente mais percebe ali é que quanto mais alta a frequência que você está vibrando, mais próximo você está de um campo quântico, né, do campo quântico de todas as possibilidades, né? E que certamente quanto mais densa essa energia, quanto mais perto da matéria, mais difíceis são as mudanças e os deslocamentos e tudo mais. E a ativação dessa pineal talvez
pelo que eu entendo, ainda não estou com a minha ativada a ponto de poder fazer disso um testemunho, eu entendi que você basicamente acessa o teu lugar, teu divino, sem querer falar mas o teu divino, onde você percebe não há mais a separação entre você e o outro, é tudo, é a unidade, né? E desse lugar tem todas as compreensões, claro, que não tem mais diferença. E eu imagino que, dependendo da intensidade como isso acontece, realmente deve ser muito difícil o teu sistema operacional voltar no lugar onde ele estava. Deve ter todo mundo que relata uma experiência dessa significativa fala de um período que pode durar de 6 meses a 2 anos para poder voltar realmente a operar. Mas eu acho que ele fala muito mais de uma experiência onde você tem uma relação com a sua opinião que ela te traga insights mais frequentes, né? Muito mais do que você ter uma experiência mística de ter um enlightenment ali. Até porque, indo de encontro ao que você falou mais cedo, eu acho que o enlightenment vem muito dessa posição da relação com o outro, do dia a dia, dessas relações, de você ressignificar, reperceber tudo e talvez buscar essa felicidade entendendo que ela é uma decisão e cada vez que você vai indo mais em direção a se libertar do externo, talvez isso seja a definição de um despertar, né, mais significativo. Uhum. As pessoas têm muito essa ideia de que você ativou a pineal, você iluminou. E eu acho que não é isso que se vende ali também. Não. Agora tem uma coisa, sabe, ouvindo vocês dois, cada um viveu uma coisa diferente do seu jeito, e uma coisa muito bonita que me impacta ouvindo vocês dois. Vocês dois estão muito gratos pela experiência. Isso é bem bacana, viu? Sim. Vocês estão muito gratos. E nós somos ratinhos de laboratório desse tipo de coisa, né? Então, nós temos alguma barra e alguma experiência de comparação. Para os dois, é uma experiência que talvez a expectativa fosse alta ou ok, mas tem uma gratidão grande pelo processo, que obviamente o Covid, obviamente como é que os dois, né, chegaram lá, o que aconteceu, a energia do lugar, o fato de ter acontecido no México, talvez tenha uma série de coisas, mas eu tenho uma sensação de gratidão imensa pelo processo. Eu, como eu te falei, a minha chegada lá foi muito complexa. Eu tive que tomar uma overdose quase de corticoide para poder pegar o avião, porque eu estava ainda bem debilitado e estava com uma sinusite muito forte. Tinha tomado antibiótico injetável antes, que eu queria chegar ali, basicamente. E foi interessante porque quando a gente chegou, o hotel tem características muito específicas, é um hotel all inclusive, e o meu quarto era o quarto mais distante que existia possível. Tinham 4.000 quartos no hotel, o meu era o último. E acho que é aquela questão, quando você tem essa gratidão, e na hora que eu entrei ali, quando eu me deparei com ele, eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu tinha uma gratidão tão grande de ter chegado até ali. Eu não tinha nem começado o curso, nem me ocorreu questionar coisas que eu normalmente questionaria. Eu não ia ficar no quarto mais longe da sede. E eu entrei com a cabeça de tudo é bom, tudo está maravilhoso, porque eu cheguei aqui. E é um pouco do que o Michael Singer fala no livro dele, não sei se você lembra, o Snow, que se realmente você estiver absolutamente faminto, né, depois de passar dias no deserto, você realmente chegar ali numa casa que te ofereça qualquer coisa, todas as suas preferências desaparecem, né? E eu cheguei ali sem preferências, né? Não que rapidamente o ego já arrume algumas, mas assim, naquele primeiro momento já tinha uma gratidão muito grande. E acho que maior ainda de ter saído dali, ter experimentado isso, principalmente num ano como esse. De não ter realmente virado esse ano sem ter passado por isso. Tudo bem, passei pelas outras coisas também, mas passei por isso também. Eu tenho boas histórias para contar, eu acho. Eu acho bacana a maneira como você descreve que tem um processo no qual eu acredito de
de contexto, você vai criando o contexto para poder viver uma experiência dessa. E parte desse contexto preparatório é engraçado, mas com muita frequência você precisa de dores novas, fresquinhas, que se sobreponham às velhas dores familiares de todos os dias. Tá? Então, é engraçado, mas aquilo que é o jugo, o peso, o lastro que você carrega na alma todos os dias, muitas vezes, ele está ali e você só o carrega. Afinal de contas, você está acostumado a achar que ele é parte de você. Então, é aquele negócio. Você pega uma pessoa que está com um sobrepeso de 25 quilos e isso faz mal para ela. E ela está com isso há anos. E ela está ali, tranquila. Aí você faz o seguinte, você pega, dá uma mochila para ela com 15 quilos. E ela tem que ficar usando mochila e você não deixa ela tirar a mochila o dia inteiro. Ela tem que fazer tudo com aquela mochila. No fim do dia, ela está exasperada e ela vira para você e a única coisa que ela quer é: escuta, posso tirar essa porcaria dessa mochila? Eu não aguento mais carregar esses 15 quilos. E aí você diz para ela: claro. E por que você, já que está carregando esses 15 quilos e não aguenta mais, você também não resolve esses 25 que você tem carregado que fazem mal para a tua saúde? Então, eu acho que é um pouco isso também. Você vive essas novas dores para poder escapar das velhas. Sabe, tem uma... Você acha que... Eu não sei, eu tenho uma impressão de que tem uma coisa muito interessante, justamente tem um aspecto que é o oposto disso, que é justamente mostrar que todo mundo sofre igual. Claro, mas eu estava falando e que justamente como o sofrimento acontece no cérebro, ele é quase uma profecia autorrealizável, porque nada mais é do que uma projeção do passado como teu único futuro possível. Claro. E, portanto, você vive quase aquele feitiço do tempo. Você está todos os dias acordando no mesmo lugar. Porque a primeira coisa que você faz quando acorda o olho é pensar nos seus problemas, onde está a tua energia, está a tua atenção está a tua energia, e você está reforçando aquele processo. Quando você se dá conta disso, todas as histórias elas têm exatamente o mesmo peso. São os níveis de ilusão que a gente fala tanto aqui. Tudo bem, mas desde um câncer que você tem até uma filha mal criada, no fim, claro, é o externo ali, com cada um com a sua história. Então, para sair daquele lugar, o caminho é o mesmo. Não, mas é mais difícil você sair de um câncer do que daquilo, claro. Você não me entendeu. Eu não estava falando, claro que eu concordo com tudo isso que você disse. O que eu estou dizendo só é que o contexto para você se abrir para fazer esse trabalho, muitas vezes, é um contexto de você subjetivamente olhar para a dor de um outro jeito. É aquilo que eu chamo de estado de crise. Tá? Porque a única coisa que eu digo é isso. A única coisa é que as pessoas precisam de uma consciência de crise, muitas vezes, para realmente se engajarem num processo de transformação. Sim, existem pessoas que são tão inviáveis que elas vivem numa crise crônica, mas elas são a minoria. Então, o que acontece para a maior parte das pessoas é que elas se abrem para um processo de mudança quando tem alguma coisa a mais. Senão todo mundo já estava resolvido, porque ninguém se suportaria do jeito que normalmente funciona. É só isso. Agora, eu concordo com tudo que você falou sobre como todos os sofrimentos se equivalem e, essencialmente, a cura deles é sempre a mesma. O ponto todo é você ter a consciência de que você precisa se livrar disso de qualquer jeito, e o quanto antes. Essa consciência... E tem uma outra consciência que eu acho que é relevante aí. A consciência de que você é o diretor desse filme. Sim. E que a pessoa com quem você está... Quando a gente brinca que os caras lá em cima devem estar dando risada, quem está dando risada lá em cima é você. Sim, é você que faz. E essa consciência de que quem é... O que você... E aí eu vou bem de encontro com o que você está falando. O que eu criei para mim, para chegar nas condições que eu precisava para viver o que eu vivi. É isso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida de que tudo que eu passei foi criado por mim para chegar desse jeito, para viver daquele jeito. Muitos anos atrás, eu emprestei uma coletânea de contos brasileiros do começo do século XX.
E tinha um conto ali que eu nunca mais achei, que se chama O Abscesso de Fixação. E esse conto fala de uma coisa bem maluca. O que é o abscesso de fixação? Supostamente, eu nunca tinha ouvido falar disso, era uma técnica antiga da medicina que consistia no seguinte: quando você tem uma ferida crônica que não cicatriza, você chega e faz um corte, portanto, uma nova ferida próxima, fisicamente próxima da ferida anterior. E aí, essa ferida fresca, o corpo vai tentar consertar. E ao fazer isso, ao curar a ferida fresca, ele cura também a ferida crônica que está do lado, tá? Então, eu nunca nem me dei o trabalho de ver o quanto que isso era verdadeiro ou não, se era simplesmente uma história muito bem contada. Mas, para vocês terem uma ideia, nesse conto, tinha um personagem principal que ele era completamente neurótico. E ele tinha, como tantas vezes acontece com os neuróticos crônicos, assim, espasmos de culpa constante, ele não sabia por quê, ele estava sempre culpado. E aí ele estudou medicina, descobriu esse processo, e o que ele faz no conto? Vejam só, desculpem mudar completamente o clima da conversa. Ele descobre uma velha agiota muito mesquinha e do mal, e meio que à la Raskolnikov, ele vai lá e mata essa velhinha. Eu tenho a impressão de que era uma agiota, não tenho tanta certeza, porque a memória está tão boa. Eu só sei que ele conta essa história depois, décadas depois, porque ele fez um crime perfeito e ninguém ficou sabendo que ele matou, porque ele não tinha um motivo, ele não tinha nem conhecia a pessoa. Mas ele conta essa história porque ele se curou da neurose. Porque ele tinha uma culpa muito concreta que ele tinha construído para ele, e com isso ele tinha se livrado de todas as neuroses, que eram todas as culpas imaginárias dele. Coisa de louco, né? Mas, enfim, é a ideia de que você com uma ferida nova, você cura as velhas. Era só isso, era só uma associação meio macabra que me ocorreu para a gente não ficar só no celestial aqui. Não, mas eu queria aproveitar, juntando os dois ganchos, esse dos pontos macabros e um pouco mais de outras origens. Tem muita gente que vai para o desenvolvimento da consciência, para ser uma pessoa melhor, e tem pessoas ali que estão num lugar de busca de cura e outras que estão tentando entender as capacidades energéticas do próprio corpo. Uhum. E uma das coisas que que chamou muita atenção é isso que o Gol falou, que se você começa a prestar atenção no que está acontecendo lá ao longo dessa semana, parece a academia do professor Xavier do X-Men mesmo. Assim. A quantidade de histórias e coisas que você vê, e é muito interessante porque uma vez que lá ele trata tudo cientificamente, as histórias que se manifestam são de várias origens. Então tem gente que vê energia, tem gente que conversa com o espírito, tem gente que vê seres de luz de 5 metros, tem gente que acessa a pineal e tem orgasmos, enfim, tem, assim, acho que o set de experiências e aí entra a parte interessante de ter 1.000 pessoas e você conseguir, de alguma forma, entrar em contato e entender a quantidade de coisas que acontece, isso é um prato cheio para entender como as manifestações elas podem se dar de várias formas. Né? Uhum. Elas não necessariamente precisam vir por um lugar específico, mas ao mesmo tempo elas acontecem, e a transformação acontece, não importa qual seja o veículo que a pessoa escolheu ali. E eu acho que essencialmente, acho que não tem nenhuma escolha. Isso é uma coisa que bate de um certo jeito uma vez e depois vai ser de outra maneira, não necessariamente jamais vai se repetir. É aquela coisa engraçada, tem mesmo nessas coisas, viu? Algo que é como se fosse a sorte do principiante. Então, quando você vai com... Não tem? Você vai uma coisa assim com inocência. Assim, os que vão com mais inocência, sem dúvida, são aqueles que vão mais longe. Tem um outro tipo também que chamou muito a atenção ali, eu estava até conversando com eles, as pessoas que tiveram experiências muito próximas da morte, elas tiveram quase que uma abertura do cardíaco forçada. Uhum.
E embora elas tenham talvez uma história de vida muito desconectada com o ambiente onde elas estão ali, quer dizer, muito mais presas na matéria, aquele evento em especial abriu um portal que faz com que elas tenham uma facilidade para acessar coisas que nós, como se tivessem cruzado para o outro lado, né? E Boa. tivesse um pouco daquele lado Constantine, né, do filme, de estar um pouco com o pé em cada coisa. E eu vi isso ali pelo menos em 3 pessoas com quem eu conversei, que tiveram experiências de vida, um em específico que me chamou muita atenção, teve 3 infartos, e o último infarto ele realmente viveu a morte, porque ele acompanhou, ele estava no hospital nos Estados Unidos e tal, e eu percebi aquele evento sendo muito... A partir dali ele começa a ver uma série de sincronicidades que ele não consegue explicar, e as sincronicidades que levam ele ali. Mas não tem nada a ver com a história de vida dele. Não era um cara sensível, então tem muita história assim. Como tem o cara que desde os 3 anos de idade é super sensível, não consegue explicar as coisas que acontecem com ele, tratado como o esquisito a vida inteira, e ali ele se encontra e entende, tem alguém que explica para ele e diz, olha, o que você tem não é um problema, na verdade talvez um atributo ou um superpoder, vamos chamar assim, que não foi canalizado da maneira certa. E é visto como uma virtude, enfatizada a virtude. E você tem um grupo de jovens que chama muita atenção lá, tinham 25 pessoas abaixo dos 20 anos, desde os 8 anos de idade. E que é uma geração que já vem ali com pais que conseguem ver desde pequeno que o filho tem alguma coisa diferente, e já vem a virtude no filho desde o início, e estão querendo que ele conheça rapidamente, explicar o que ele tem, né? Para não se sentir o esquisito. Você sabe que décadas atrás, quando eu estava fazendo meus estudos e treinamentos, eu tinha muitos colegas que eram executivos na minha idade que tinham tido ataque cardíaco, ou open heart surgery e essas coisas. E realmente, esse tipo de experiência, como essas experiências de quase morte, elas provocam uma abertura. No mínimo, elas oferecem, para além de qualquer esquecimento, para muita gente, a consciência do quanto que estar vivo aqui, agora, é uma dádiva, é um grande... Então, mas você não acha que isso é uma questão de... eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu acho que, predominantemente, o sobrevivente de uma coisa como essa, a atribuição que ele dá ao evento define quem ele vai ser. Claro. Ou ele vai ter uma profunda gratidão e vai para esse lugar, ou ele vai ser uma vítima para o resto da vida. Exatamente. E no momento que... Mas onde eu queria chegar é no que você acabou de falar. E é isso a resposta que eu tenho melhor para dar para o Snow. O Snow estava perguntando, e ele está preocupado, eu detecto, e com uma boa preocupação, no bom sentido, ele está preocupado em como eu faço para manter o coração aberto. E a resposta é tão singela quanto fundamental. Não esqueça de se sentir grato. A gratidão mantém o coração aberto. Então, se você tem a consciência de que você tem que ser grato por estar vivo, se você tem essa consciência, o teu coração fica aberto. E você tem que ter essa consciência, e essa consciência é uma coisa que se perde. As pessoas na nossa cultura, elas são treinadas, induzidas a esquecer que elas não existiram desde sempre, que o mundo estava aqui antes delas e que elas não vão estar aqui para sempre. Então, elas estão aqui de passagem, essa vida é um leasing, e mais, você nem se lembra de ter pago as prestações. Então, na verdade, é um empréstimo. E você age como se fosse assim, não, o óbvio. Não tem nada de óbvio em você estar vivo. Não tem nada de óbvio da gente estar aqui conversando. Não tem nada de óbvio em alguém, algum dia, escutar o que nós estamos gravando aqui. Então, se você tem que ter alguma coisa, tem essa consciência dessa gratidão. E eu afirmo que se essa gratidão ela é intensa e constante, olha, não precisa de mais nada. Não precisa de mais vem nada. Sozinho. Não. Eu guardo aqui um super trunfo aqui, just in case, né? Tem
A gente assistiu, eu estou dando risada, mas enfim, a gente assistiu ali no meio do processo um depoimento de uma sul-africana que em 2 semanas se curou de um câncer metastático nível 4, né? Enfim, que é a característica do metastático. E até a forma como ela conta a história toda, eu guardo esse depoimento para quando eu acho que meu coração de alguma forma está fechando um pouquinho, eu dou uma relembrada assistindo isso, porque eu não sei, acho que te coloca de volta no trilho rápido. Não só pela emoção que tem no processo, mas porque ela conta que durante essas 2 semanas, que ela nunca foi num presencial, ela estava lá longe, ela não tinha como ir na África do Sul, não tinha nenhum evento próximo. Ela fez 2 semanas de meditação, ela meditou 6 horas por dia, todos os dias. Mas ela conta que quando vinham os pensamentos, que ela sabia que eram, em última instância, os corresponsáveis pela formação do câncer, a primeira coisa que ela usava como antídoto imediato era pensar em 5 coisas que ela era muito grata naquele momento. Coisas que jamais ocorreram para ela até então, e que ela buscou e com facilidade ela chegava nisso. E que ela contava que ela meditava no carro, ela tinha discussões, quem estivesse do lado de fora só via ela discutindo com ela mesma, que era basicamente uma discussão dela com aquele padrão, com aquele ego forte que levou ela ali. E nós nunca saberemos, claro, hoje, se ela se curou, se ela foi curada à distância, ou se foi uma união das duas coisas, mas eu tenho certeza que sem ela ter feito esse papel, dificilmente ela chegava. E você tem toda a razão, não existe nenhum antídoto maior do que uma gratidão permanente, não tem nada. Isso, qualquer coração fechado não coexiste com uma gratidão permanente. E por isso que é tão difícil, quando você chega lá com o coração muito fechado, de você conseguir achar a gratidão. Por isso, muitas vezes ajudam uma experiência de quase morte. E por isso, grande parte das iniciações em todas as épocas são simulações de quase morte. Eu me lembrei muito lá, não sei se você teve se te ocorreu isso nas suas batalhas, mas aquele filme O Jogo, do Michael Douglas e o Sean Penn, que ele, no final do filme, basicamente o irmão contrata uma equipe, ele não sabe disso, né, para criar todos os perrengues possíveis na vida dele, a um ponto que ele chega, ele perde tudo, ele perde a mulher, ele perde o dinheiro, ele perde tudo que ele tem valor no externo, até o momento que ele acha que atirou no irmão e matou o irmão, e ele perde absolutamente toda a conexão que ele tem ali, e ele salta de um prédio e cai numa espuma dessas, enfim. E ele é salvo e aí ele tem essa experiência de morte sem morrer, né? E é um terror, e a partir dali ele passa a ter gratidão por tudo que ele tem na vida, que ele sempre Tem um outro filme muito, muito, muito espetacular, antigo. É um filme do Jeff Bridges. Eu não vou me lembrar o nome, mas é fácil de localizar. O título, não sei se existe uma forma legal de você rever rápido esse filme, mas vale a pena. Eu sei que com as outras fontes é sempre muito fácil. Esse filme é o seguinte, vocês talvez tenham assistido. É um filme, acho que de 92, 93. O Jeff Bridges está num avião e o filme começa com a queda do avião. E é com a Barbra Streisand, não? Não, não é esse. É um outro filme, mas acho que mais ou menos da mesma época. Enfim, o que acontece é que o avião cai e ele é o único sobrevivente. E é um daqueles Eu lembro Boeing. bem desse filme. Então, estou tentando lembrar quem é a psicóloga dele nesse filme. Pois é, e o que acontece é o seguinte, ele fica num estado que é um estado entre estático e eufórico. Na verdade, os psiquiatras identificam isso como um estado de mania. O problema é que, enquanto ele está nesse estado de mania, ele é quase que um semideus mesmo. E aí tem toda essa
relação irônica no filme, que é o seguinte: ele se sente completamente invulnerável, porque se ele sobreviveu a isso, é como se Deus tivesse escolhido que ele sobrevivesse. Chama Fearless. Fearless, é isso. E o que acontece é que, do ponto de vista da psicologia, isso que é o componente maroto do filme, na verdade, eles tratam aquilo como um mecanismo de defesa dele contra a culpa que ele sentia por ser o único a sobreviver. Tá? Estraguei, pronto. Olha, eu acho que eu estou muito arrependido agora. Agora eu tenho sentido a culpa, porque eu acabei de estragar o filme todo. Mas paciência. Mas valeu a... Você me lembrou de um filme espanhol, que, se eu não me engano, chama Intacto. Que eles têm um grupo de pessoas que vai buscando esses sobreviventes de acidentes, que sobram um só, essas coisas. E eles pegam esses caras, eles vão atrás desses caras e usam esses caras para manipulá-los, para ganhar na loteria, ganhar em cassino, porque com esses caras tem tanta sorte que eles são únicos. E esse grupo vai usando esses caras. Eu não lembro o que acontece depois, mas estamos de novo nos superpoderes. E é muito interessante pensar nisso, porque, veja, é quase como se a história fosse assim. Mas ele não é o único sobrevivente, não. Eu me lembro, agora estou até lendo o plot aqui, tem a Rosie Paris, o John Turturro, todos esses são sobreviventes do negócio. Ele está tão calmo que ele consegue ajudar as pessoas que sobreviveram ali, e a calma dele que chama atenção na história. Porque ele está, na verdade, num estado de choque que ele vai para a calma. Olha só que interessante. Mas é um filme a ser revisto, então, ainda mais agora que eu não lembrei dele direito, mas eu sei que chamava muito atenção. Ele fazia aquelas coisas assim de chegar na beira do abismo e não ter nenhum problema. Por quê? É aquela famosa história, né? No fundo do abismo, na verdade, tem um colchão de plumas. Eu acho e aqui diz que quem escreveu o roteiro foi Rafael Iglesias. Você sabe quem é, né? Fez a partir de um acidente de carro que ele teve, né? Mas Rafael Iglesias é um gênio, né? É muito engraçado. Rafael Iglesias é um cara que escreveu um romance que eu li nos anos 90, que eu jamais esqueci, que se chama A Cura do Dr. Neruda para o Mal. É um romance assim de 700 páginas, assim, provavelmente totalmente esgotado. Recomendo fortemente. E esse eu não vou estragar e não vou contar, porque eu já fiz um spoiler por noite, já está de bom tamanho. Mas o interessante é que esse cara, ele sabe muita psicologia. Muita psicologia. Ele é um craque mesmo. E, só fazendo um último comentário sobre esse livro, que eu acho que vale a pena, tempos depois, eu li uma entrevista com... Esse livro foi editado na época pela Nova Fronteira, e uma vez estavam entrevistando o dono da Nova Fronteira, e aí perguntaram para ele se você nunca teve fracassos, ele nunca se enganou no julgamento. Ele disse, claro, tem uma história, por exemplo, que eu adoro contar, que assim, eu cismei muito em editar o meu livro favorito, que é A Cura do Dr. Neruda para o Mal. E eu fiz uma super tiragem, e fiz uma tiragem de, sei lá, 1.000 e tantos exemplares, só vendeu 500. E desses 500, eu mesmo comprei 100 para dar de presente para os amigos. Então, é um livro que não fez sucesso nenhum. Eu pude ficar feliz em saber que eu mesmo tinha comprado uns 3 dos outros 400 que ele vendeu. Você vê, né? E depois acabou fazendo um filme, né? É um belo livro para as férias. A Cura do Dr. Neruda para o Mal, quem conseguir encontrar. Mas você estava falando que, no fim, eu queria retomar essa ideia de que o Gol falou e que você ia falar de novo agora, Bi, que todos nós temos superpoderes, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você pudesse escolher um superpoder para 2021, qual seria? Mas essa história, você sabe que me pegou e por que eu travei nas tuas perguntas, não? Por quê? Porque os superpoderes,
de que nós estávamos falando não tem nada a ver com os superpoderes dos super-heróis de quando a gente era criança. Total. Esses Total. superpoderes a gente escolhe, tá? Esses outros superpoderes, eles não têm nada a ver com o ego. Então, como é que o ego vai escolher? Então, eu quero o super chakra cardíaco. Sim, aquele negócio. O super verde. Eu concordo com você. É difícil. Sim, porque tudo tem vários lados. Então, é aquilo que eu dizia. Se você tem a pineal muito ativada, o terceiro olho muito aberto, é bom, mas também do ponto de vista do ego é ruim. Se você tem o coração aberto o tempo todo, é maravilhoso, mas do ponto de vista do ego, o Sadhguru fala disso. Vocês sabem que o Sadhguru não gosta que se faça muito exercício de ativação do coração. É mesmo? Não sabia disso. Ele tem um monte de vídeos dele, e eu não vou discutir com o Sadhguru, entende? Assim, é above my pay grade discutir com o Sadhguru. Então, quando o Sadhguru fala uma coisa, eu tomo nota, se eu não entendo, eu vou pesquisar, espero. Quem sabe na próxima vida eu checo se ele tem razão ou não, mas o Sadhguru não acha que tem que mexer muito no cardíaco diretamente, porque ele diz que as pessoas ficam loucas. Engraçado, né? Consigo entender da onde. Então ele diz que as pessoas raramente as pessoas conseguem estabilizar com o cardíaco excessivamente aberto. Eu não sei, mas é o que ele fala. Então, interessante isso. Eu sempre, quanto mais tempo passa, mais eu gosto da abordagem chinesa dessa história. Sabe, você tem que ter todos os centros de energia muito liberados e equilibrados para a coisa realmente fluir. E isso é o mais importante. Mais importante do que abrir a pineal ou fazer o coração abrir de repente, ou limpar o plexo solar. Você tem que conseguir mexer em todos. Então, é assim, no primeiro centro tem a ver com a tua capacidade de se amar. Então, se você tem muitas coisas atrapalhadas no primeiro centro, você não consegue se amar. No segundo, você desenvolve a capacidade de ser íntimo de alguém e trocar aquilo que você sente com aquilo que o outro sente. No terceiro, e sim vai, né? Tem todos eles, né? Mas o ponto é que a gente tem limpeza para fazer em qualquer nível, né? Não acaba a faxina. Sim. Então, e não importa... eu não sei, nunca conseguiria pedir um superpoder, porque ele também é um ônus, né? Sim. Você concorda, Gol? Ou você, ao contrário, você quereria alguns superpoderes? Não, eu acho que você está falando que o Sadhguru diz, de quem trabalha muito para abrir o cardíaco, de certa forma, não dá para controlar o quanto você abre, porque acho que você estava com um nó ali, quando você tirasse essa rolha, difícil saber o que estava represado, mas eu tenho a impressão de que deve ser muito difícil de gerir mesmo. Agora, eu não sei qual que é eu acho que a contraparte disso é esse trabalho nas relações diário mesmo, né? E eu acho que isso, em última instância, é o que o Sadhguru também se refere, que é você se trabalhar e revisitar todas as relações de um outro ângulo. E isso é uma forma de você também trabalhar o cardíaco, acho que de uma maneira mais perene. Eu acho assim, não sei dizer se vale como resposta ao que o Snow falou, mas pegando uma carona no que o Gol está dizendo, eu acho que o que eu pediria para 2021 é que tudo que me irrite me transforme. Né? Eu consiga pegar qualquer irritação e levar para um outro lugar. Ou talvez, eu acho que eu vou um pouco mais além do seu pedido, eu acho que a irritação ela vai te visitar fisicamente sempre em algum lugar, né? Então que esse soquinho seja rápido, né? Que a sua recuperação do soquinho seja mais O soquinho ele tem que acontecer até para te lembrar que aquilo tem um propósito.
mas que ele não fique tanto tempo a ponto de parar em você, mas como diz o Michael Singer, que ele te atravesse. Isso. É isso. Para poder fazer isso, houve uma transformação, exatamente. Você falou do Michael Singer agora, eu acho que para mim, talvez o meu superpoder, eu estava aqui sofrendo, mas acho que você falou, eu lembrei do capítulo 15 desse livro, que é a felicidade incondicional. Talvez esse superpoder, hoje, sem nenhuma fantasia de que a vida, que ela tenha emoções, que ela tenha altos e baixos, mas que a gente consiga sempre olhar de um lugar, de uma boa perspectiva, e lembrando tudo que a gente falou aqui agora, da beleza... Como chama o livro dele em português? A Alma Indomável, esse. Eu vou fazer aqui não é uma propaganda, mas eu tenho absoluta certeza que esse livro precisa estar na cabeceira de todas as pessoas que um dia tiveram vontade de ouvir esse podcast. Que pode não ser, você pode não entender o que ele está fazendo ali agora, mas algum dia ele vai ser útil. Porque ele é, sem dúvida, um manual de lembrança, como diz você, o Bi, de quem nós somos e o que as nossas almas, em última instância, imaginavam estar fazendo aqui nessa densidade. Não dá para fazer uma recomendação mais enfática do que essa. Mas, sem dúvida, não dá. Faltou um kabam final, né? Eu quero dizer o seguinte, Bi, o Snow, ele conseguiu até materializar tubarões. Ele me contou esse é o verdadeiro... isso daí já me... Agora pode ir para a montanha meditar 20 anos e tá tudo resolvido. O tubarão veio ali, assim, foi uma visão... E eu vou falar para vocês, eu sinto que quando eu estou nesse lugar, desse coração aberto, eu vejo que na minha vida coisas acontecem. Sim. E o outro oposto eu acho totalmente verdadeiro também. Bem assustador. Mas eu acho que, sabe, não, isso não vale só para você. Isso é assim. Então, para mim, eu tenho essa clareza. A diferença entre o coração aberto e fechado é muito simples. Não? Quando você está com o coração fechado, aquilo que pode ser uma polarização e um obstáculo será. E quando você está com o coração aberto, é como se os atritos da vida se dissolvessem. É como se você tivesse uma espécie de óleo que passa em todas as juntas e tudo vai com um mínimo de atrito e um mínimo de desgaste. Isso é o coração aberto. E, portanto, nada pode ser mais prático do que isso. Né? Se isso chega à felicidade incondicional, sei, mas que vale. Agora, só quero fazer não sei se é uma coincidência de abertura de pineal, mas hoje uma empresa de psilocibina de capital aberto no Canadá, quando ela anunciou que um dos principais mercados que ela vislumbrava trabalhar era o Brasil, ela subiu 80% na Bolsa de Toronto. O quê? 80%. 80%. E alguém conhecido tinha ações dessa empresa? Na verdade, não é esse o ponto. O ponto é... o psilocibina é um hit no momento, né? E eu acho que é um hit mais interessante do que... É um hit que atua em vários dos estágios aí, né? Desde um tratamento até um bypass ali na pineal. Olha, para mim está muito nítido que tem uma convergência acontecendo e que ela é fundamental. Ela é fundamental. E é como se fosse um resgate kármico do que o Ocidente fez consigo mesmo. O Ocidente, ele nasce em bases muito mais transcendentais, místicas, visionárias, por que não dizer até delirantes, e sem dúvida
para além do racional, e depois ele se impõe como se fosse todo um discurso de nós temos que ser muito racionais e lógicos e, pelo amor de Deus, vamos morrer de medo de qualquer coisa que possa cheirar a loucura. Então, não imagine muito, não se liberte muito, não sinta demais, porque tudo isso atrai a loucura. E a loucura é o anátema, a loucura é aquilo do que nós todos temos que fugir. Então, pelo amor de Deus, que medo, hein? Será que a gente está delirando agora? E agora, o Ocidente ficou tão doente que ele precisa se tratar um pouco, senão ele não sobrevive. E os remédios são literalmente os mesmos que, em outras doses, induzem a esses estados de assim chamada loucura. Mas na dose certa, a loucura é a cura. Nossa, esse aí eu vou usar como slogan. E eu nunca tinha pensado nisso.